E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Espírita Pop. Estamos aqui novamente, eu, Matheus, Camila aqui, estamos virtualmente hoje, mas em breve estaremos de volta no estúdio aí. E hoje vamos falar sobre perfeição. A gente tá aqui com uma ideia nova. Aqui, assim, a ideia é que, vocês viram aí no título, né? Perfeição não existe, ou algo parecido. E a gente quer saber, né? A gente quer propor para vocês que vocês pensem, isso é verdadeiro ou isso é falso? O que vocês acham? Já vai colocando aí nos comentários antes da gente começar. Já coloca aí o que você acha. Ah, eu acho que é verdadeiro, é falso. E daí, depois da vinheta, a gente vai dialogar. E daí, no final, você vai tirar suas conclusões sobre se realmente é verdadeiro, se você acredita que é verdadeiro ou que é falso essa afirmação aí que colocamos no título. Então, bora para a vinheta, que já já a gente vai explicar isso aí. E aí, Camila, primeiramente, vamos lá, né? Sua opinião. Verdadeiro ou falso? Perfeição existe ou não existe? Existe, para mim é verdadeiro. Essa é a minha opinião. Tem que justificar? Tem que justificar. A minha justificativa é porque eu penso em Deus. E para mim, Deus é perfeito. Para mim, ele é a perfeição absoluta. Além disso, eu acredito na nossa própria capacidade de nos aperfeiçoarmos, mas aí já vai para perfeição relativa. Ou seja, a gente está sempre se aperfeiçoando segundo a lei do progresso, entrando em maior e maior comunhão com Deus, e mesmo assim a gente nunca chega nem perto da perfeição dele. Exato. Eu coloquei muito isso porque quando a gente dá aula, né, quando a gente vai conversando com outras pessoas, o pessoal que está começando na doutrina, sempre tem aquela questão de que o pessoal fala em sala de aula, a evolução é contínua, né? A gente está sempre evoluindo, então a evolução é infinita. Então, Uhum. as pessoas logo assimilam, tá, se a gente evolui infinitamente, a gente nunca necessariamente chega na perfeição, então a perfeição não existe. Não, exatamente porque você falou. Tem Deus, Deus é perfeito. Nós evoluímos continuamente. Deus sempre foi e sempre será perfeito. Então, a Isso. perfeição, pelo menos na minha visão, eu concordo com você, ela existe, representada por Deus. Agora, quer dizer que a nossa evolução, a gente vai chegar no dia de você ser perfeito, aí vem a questão do relativismo, né? Eu também acredito que, por exemplo, Jesus atualmente é o nosso modelo de perfeição. Eu não consigo pensar em nenhuma coisa, nenhum ser mais perfeito que Jesus. Mas eu ainda sou um Mateus aqui, um mero mortal aqui, que não, né, mortal, Você não é mortal. mortal em espírito, né? O seu Então, corpo é mortal. é, um mero cidadão aqui do universo que ainda tem muito a aprender, que ainda está aprendendo, que está num mundo de provas e expiações, né? Sim. Então eu ainda tenho muito que aprender. Então, para mim, Jesus já é, tipo assim, né, a nata da É, evolução. Sim, pode dizer. não, eu ia falar assim que a gente não teve contato, né, com nenhum outro espírito tão evoluído Exato. quanto Jesus. Mas também a doutrina vem nos mostrar que existem, né? Existem espíritos Sim. mais evoluídos que Jesus, vários do mesmo nível, outros ainda mais evoluídos, que também são espíritos crísticos, mas quando você chega nessa fase de espírito crístico, há quanto tempo você está nessa fase, né? Alguns já estão há bilhões, há trilhões de anos, outros Uhum. acabaram de entrar, então isso varia muito. Mas o fato é que é importante essa frase e essa reflexão no sentido de, considerando sim que existe então um modelo de perfeição relativa que é Jesus para nós, por que que a gente às vezes esquece disso e acaba usando uma celebridade do TikTok, uma pessoa do Instagram, uma atriz da novela, não sei o que, sabe? Para ser o nosso modelo, assim, e a gente se inspira nessas pessoas, no que elas fazem, no que elas falam, no que elas comem, como elas se movimentam, enfim, a forma como elas pensam. E talvez esteja muito nisso esses sentimentos que a gente venha a ter, de sentimento de inadequação, de sentir cada vez pior consigo mesmo, de superficialidade, enfim, de tristeza, porque ainda por cima é uma realidade que nem existe, né? As pessoas mostram o que elas querem, então. Exatamente. Eu entendo, não, assim, não cabe a nós julgar, né? Jesus já falava, não julgais. Então, assim, não julgo ninguém que admira alguém. Na verdade, eu acho muito saudável você admirar certas pessoas, você se espelhar em algumas ações de certas pessoas, porque é isso. Jesus é o nosso exemplo de perfeição, mas para muitos de nós que ainda estamos, né, aprendendo, é um modelo que ainda é muito distante. É difícil a gente, às vezes, se identificar com tudo que Jesus fez, porque, tipo,
é algo que a gente ainda não chegou tão perto da natureza benevolente que Jesus tinha. Então, às vezes, algo que Jesus fazia, cara, é o que eu quero fazer, mas não é algo que eu acho que eu consigo já fazer assim espontaneamente. Então, a gente se espelha, às vezes, em pessoas que estão um pouco mais próximas da gente, que estão indo no caminho certo. Óbvio que não vai ser um modelo definitivo, né? A gente não pode colocar como um modelo definitivo de que não, o que essa pessoa já faz já é perfeito, então vou fazer igual e pronto. A gente sabe que todos nós estamos aqui no mesmo barco aprendendo. Mas eu acho saudável a gente se espelhar em certas ações, certas pessoas, desde que a gente coloque esse pensamento crítico de, cara, o que essa pessoa realmente está fazendo é legal? Pô, isso aqui é muito legal, isso aqui eu acho que vale a pena replicar, vale a pena seguir, vale a pena praticar. Então, eu acho que é essa questão de ter um pensamento crítico, né? Eu acho muito válido. Eu vou levantar até um questionamento aqui, um debate, né? Eu estou ensaiando, né, para um retiro que vai acontecer no Corpus Christi em junho, né? A gente está tocando na banda e tal, estou fazendo ensaio lá para a banda. E daí a gente tem muito esse tópico, né? De que a gente sempre tenta levar algumas músicas diferentes, né? Todo ano a gente tenta levar músicas diferentes e tal. E muitas vezes a gente tenta recorrer a pegar músicas que não são necessariamente de artistas já conhecidos no meio espírita. Às vezes pegar músicas que são realmente de fora do meio espírita, né? Mas que tem letras edificantes. Porque existem outras músicas lá fora que também têm letras edificantes. E daí é Sim. sempre às vezes rola um conflito, né? Porque as pessoas, não, tem que ser só de artistas espíritas, tem muito artista espírita por aí. Eu concordo, a gente tem que, né, dar valor aos nossos artistas do movimento espírita, mas aí entra a questão do arte espírita, né? Uhum. E isso já é algo que, por exemplo, eu discordo. Eu acho que não existe arte espírita, existe arte. Porque o que categorizaria uma arte espírita? É algo que foi feito por uma pessoa espírita, e daí logo as pessoas colocam uma caixinha de que isso aqui é arte espírita é boa. Mas eu não conheço a pessoa que fez, não necessariamente. Por exemplo, eu posso compor uma música, tocar num evento espírita e daí falar, isso é arte espírita, isso é uma música espírita. Mas eu não sou um exemplo de pessoa a se seguir. Então, não necessariamente quer dizer que toda música espírita é uma música levada. Óbvio que todas elas são inspiradas, a gente tem todo o contexto, não estou dizendo que as músicas não são boas. Mas é isso, a gente sempre tem esse pensamento crítico em todos os trabalhos que a gente faz, até mesmo dentro do centro, porque às vezes a gente coloca muito, às vezes umas coisas nos pedestais assim, que por costume mesmo, por hábito, a gente acaba esquecendo de que, cara, eu tenho que pensar isso aqui, não é só porque necessariamente estão falando isso no centro, ou alguma pessoa do centro falou, que necessariamente está certo. Então, acho que o pensamento crítico é sempre a primeira oportunidade da gente definir nossos modelos. Uhum. Eu vou reservar o meu direito de discordar de você em um ponto antes dessa questão da arte espírita que você estava falando, da questão de que você acha que é ok, justo e normal admirar e se inspirar em outras pessoas, justamente porque Jesus seria um modelo muito distante, né? Eu já não vejo dessa maneira. Eu vejo assim que a gente pode gostar né, do trabalho da pessoa, mas quando a gente admira e a gente se inspira nessa pessoa, parece que a gente gira em torno dela e a gente perde o nosso eixo central que deveria ser Deus, né? Porque Jesus já veio falar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí a gente pensa assim, mas o que é amar a Deus, né? Exatamente. E aí Jesus falou, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim, ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Então, assim, é através de Jesus, através do modelo, né, que ele foi, do caminho que ele traçou, dos ensinamentos que ele deixou e do que ele exemplificou mesmo de tudo que ele falava. Então, é inalcançável no sentido da gente querer, numa só existência, zerar o game, né? Assim, sair daqui falando assim, nossa, sair no nível de Jesus. Obviamente que isso é impossível. Mas que todas as vezes que a gente precisar se inspirar, eu prefiro pensar assim, se inspirar em Jesus. Por quê? Porque às vezes a gente está inspirado numa figura criada por alguém para passar determinada imagem e na verdade ela não é nada daquilo. Então é o que a gente mais vê, por exemplo, até no meio religioso, né? Católico, evangélico, espírita, não importa a religião, mas pessoas que pareciam ser, nossa, um exemplo de cristãos. E depois, muita coisa vem à tona. E nesse sentido, às vezes, a gente puxa muito para o fanatismo. Isso vai também para o campo da política, por exemplo. Né? Tem gente que admira, idolatra políticos, né? Então, assim, são todos nós, se estamos aqui encarnados na Terra,
temos lados luz e lados sombra, ou seja, a gente também tem virtudes. E aí, às vezes, muito do sentimento que a gente acaba nutrindo em relação a essas pessoas é porque a gente viu muitas das virtudes delas. Seja as que elas já têm, seja as que são em potencial, que podem ainda florescer ainda mais, mas a gente viu. Então, isso é inegável. Mas a gente, assim, usar elas como referência, sabe? Ir para esse campo da idolatria, que acontece hoje muito. Aí eu acho que é quando a gente se perde, inclusive fazendo referência àquele nosso programa do ponto de vista. Assim, a gente vem para o ponto de vista do terreno. Aí sim, do ponto de vista terreno, a gente vai ter que escolher pessoas daqui, mais próximas, para idolatrar. Mas essa não é a ideia. Então, assim, eu acho que, na verdade, é um aviso constante para a gente não perder de vista qual é o nosso foco. É Jesus. E aí é nesse sentido que eu falo, porque a gente estava falando desde o início nesse episódio sobre a perfeição, e às vezes a gente realmente começa a acreditar que espíritos imperfeitos podem ser perfeitos. Sim, sim. Não, compreendo, entendo seu lado completamente válido. É porque, para mim, aí vai do ponto do que você considera admiração, do que considera inspiração, né? No meu caso, é o que eu falei. Eu nunca posso deixar de colocar o meu lado crítico, colocar o meu pensamento crítico de lado em prol de, não, essa pessoa fez e eu estou lá. Porque daí sim, aí vira uma admiração cega, né? Daí eu não acredito que isso seja admiração. Para mim, isso é só uma replicação, às vezes um fanatismo mesmo. Então, eu vou fazer aquilo porque aquela pessoa fez. Para mim, isso não é admiração. Para mim, isso é um mimetismo, às vezes um meio de você lidar com algo que você não conseguiu lidar e é mais fácil você copiar o que o outro está fazendo. Na minha visão, óbvio que tem várias razões também para isso, né? Para mim, a admiração cara, eu gosto do que isso que a pessoa faz, eu acho que isso aqui acrescenta para mim, bate de acordo com os meus valores, que por eu ser uma pessoa ligada, né, uma pessoa que me considero cristã e que, que valorizo o cristianismo, todos os valores que o cristianismo prega, né? Então, isso aqui condiz com esses valores, logo eu vou tentar levar isso comigo e crescer junto com isso, né? Junto com essas ações, fazendo essas ações e me espelhando em algo. Mas esse espelhamento nunca pode ser algo de tipo, eu vou fazer aquilo, só refletir. Não, e ele também nunca deve ser, tipo, idêntico, porque todos nós somos diferentes, temos nossos diferenciais, né? Então, eu não posso me espelhar em alguém cegamente, 100% de eu vou me tornar uma cópia dessa pessoa. Então, para mim, inspiração, admiração nunca é algo unilateral do sentido de eu vou só fazer e replicar. É sempre algo que eu tenho que imprimir a minha visão crítica e também aquilo que eu já adquiri, que eu já venho estudando dentro da doutrina, dentro das outras coisas, dos outros valores que eu tenho, né? Óbvio que isso não é fácil de fazer, até mesmo, né? Muitas pessoas aí que se perdem, né? E acabam acontecendo isso, acabam tendo fanatismo e tal. Muitas vezes porque às vezes a gente acaba se convencendo de coisas que nós mesmos dizemos para nós mesmos. E acho que isso vai independer mesmo, até mesmo se você coloca Jesus como modelo, porque o problema não é que o modelo Jesus é ruim, às vezes é a nossa maneira de tentar fazer o que Jesus fez é meio falha. Então, fica meio hipócrita da nossa parte tentar fazer algo, e daí a gente tenta fazer algo tentando justificar que, não, Jesus fez igual, mas a gente não tenta, às vezes, entender o que foi a intenção por trás. Não, caso não Jesus, porque Jesus é perfeito. Mas, às vezes, a gente está tentando imitar uma pessoa que, não, mas a pessoa fez com a intenção, mas será que a intenção dela é certa? Então, é isso que eu digo, de nunca deixar de questionar. Porque a partir do momento que você deixa de questionar, o seu argumento vira, eu vou fazer porque fulano fez, ou porque eu acredito que a pessoa tal faz o certo, logo eu vou tentar fazer tudo que ela disse é certo, você às vezes está desligando o seu ponto de realmente certo, entendeu? Então, para mim, essa é a visão de admiração. E por isso que Jesus é fácil de você... É a inspiração melhor, realmente, é a melhor inspiração que a gente vai ter, e é a mais fácil, de certa forma, de seguir nesse sentido, porque você não tem que questionar muito Jesus. Jesus, ele já está ali, ele já deu todo o exemplo de perfeição, ele já comprovou isso várias vezes. Agora, eu acho importante a gente continuar questionando também, porque o questionamento de se Jesus fez certo ou errado, não é a gente julgando Jesus se, Jesus estava certo, Jesus estava errado, será que Jesus errou? Não, e sim porque, tipo, cara, Jesus fez algo, isso acontece muito, por exemplo, quando eu tô fazendo evangelho no lar, às vezes com
com a minha namorada, a família dela e tudo mais, às vezes as pessoas ficam tipo, cara, mas para mim isso aqui que tá falando no evangelho é errado. E não é porque a gente necessariamente acha que o evangelho está errado, e sim porque, tipo, eu acho que eu não entendi da maneira como Jesus gostaria que eu entendesse. Então eu vou parar Aham. para daí sim tentar fazer igual, porque às vezes a gente faz igual sem ter entendido. E daí a gente tem que sempre estar procurando estar com esse crítico ligado para poder realmente seguir o que Jesus falou e se inspirar em Jesus da maneira como ele entendeu, né? Kardec ele vai falar muito disso no livro A Gênese, que quando a gente encontrar situações, passagens no Evangelho muito estranhas, e tem algumas, o problema não está na passagem, está na nossa interpretação da passagem, que a gente leva em conta o Exatamente. nosso ponto de vista de espíritos imperfeitos. E além disso, a gente sabe também que às vezes a gente não tem com fidelidade exatamente ali na hora das traduções, das cópias, alguma palavra ali já é trocada, ou numa tradução coloca num outro sentido que não era, porque uma palavra tinha vários significados. E aí cada tradutor vai escolher a forma o significado que quiser. E às vezes, dependendo da religião, convém colocar um significado, convém colocar outro. Então tem tudo isso, né? Por isso que eu gosto muito dos estudos do Haroldo no canal dele. Ele faz um estudo das cartas de Paulo, ele faz estudo do Evangelho de João, e ali ele vai na raiz, né? No grego raiz, ele sabe grego, e aí ele traz para a gente tudo que aquela palavra realmente significa, para a gente entender, e além do aspecto cultural, que faz total diferença para entender por que Jesus. Às vezes Jesus está cumprindo uma profecia, aí parece que ele está sendo, sei lá, agressivo, e na verdade é uma profecia que ele está cumprindo, entendeu? Então, assim, coisas que a gente precisa levar em conta vários aspectos para ir entendendo muito bem o que está escrito ali no Evangelho. Além de que, olha para nossa situação espiritual, né? Assim, quanto mais a gente evolui, mais a gente vai entender. Agora, eu concordo com você de que todo mundo tem alguma coisa a acrescentar. Não é dizer assim que, porque o nosso modelo é Jesus, que a gente não pode aprender nada com ninguém que esteja nessa mesma caminhada que a gente. Até porque nem todos os espíritos que estão encarnados aqui na Terra estão exatamente na mesma fase espiritual. Tem gente que às vezes está na última encarnação aqui na Terra e já vai para um planeta mais evoluído, né? Tá aqui pode estar aqui numa missão, não sabemos. Tem alguns espíritos que passaram por aqui que deixaram essa impressão para a gente, que eram verdadeiros missionários. Então a gente sempre tem, a lei de sociedade também impõe isso, né? Essa troca entre nós que somos irmãos, para que a gente se ajude e aprenda um com o outro. Então a gente sempre tem coisas positivas para tirar, e a gente pode sim, nesse sentido, eu acho também, sempre ter o outro como uma referência para nos inspirar para o bem. Mas modelo, né? Se a gente tiver que idolatrar, e acima de tudo Deus, né? Porque às vezes também muita gente se perde e também foca só em Jesus e esquece de Deus. E a gente também não pode fazer isso. Exato. Para mim, a palavra idolatria é muito forte. Para mim, idolatria só serve realmente para Jesus e Deus. Eu não posso idolatrar nenhuma outra coisa, porque daí já começa a se complicar. Porque o peso da palavra, o que ela significa, já é algo assim de esse é o meu modelo, esse é o meu guia, é ele o único que eu vou seguir. Então, assim, para mim é isso. Se você quer se inspirar, quer ver ações de outras pessoas que te ajudam também, ótimo. Eu acho que o ponto é, não tenha só um modelo, porque se esse seu modelo não for Jesus, ele tem chance de ser falho. Então, como modelo, coloque Jesus, porque daí a gente já sabe que é perfeito. Agora, se você quer se inspirar em outras pessoas, beleza, mas tenha Jesus como modelo e se inspire nessas pessoas também, porque às vezes elas têm coisas a te agregar, que às vezes elas também, né, veem isso em Jesus. Então, assim, a gente sempre tem que ter tem que ter ali Jesus, né, Deus, Jesus, como modelo de perfeição, e a nossa inspiração para outras quesitos que a gente ainda sente muito distante de Jesus, que a gente, nossa, eu ainda não consigo fazer igual a Jesus, mas tem alguém que consegue fazer algo que eu acredito que eu consiga fazer, então eu vou usar esse conhecimento dessa pessoa para conseguir fazer isso também, porque daí eu acho que eu fico mais perto de fazer o que Jesus fez. É mais nesse sentido. Mas é bem interessante. Eu acho que a doutrina ela nutre muito esse espaço da gente procurar esse tipo de reflexão, de refletir, de questionar mesmo, para daí a gente se aproximar mais dos modelos que a gente tem, que no caso é Jesus, Deus, né? Isso mesmo. É isso, pessoal. Acredito que já até passamos um pouquinho do que a gente esperou ali. Espero que vocês tenham gostado
Se gostou, já deixei seu like aqui embaixo, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixei nos comentários, né? Espero que vocês tenham comentado ali no começo se é verdadeiro ou falso, né? Perfeição existe ou não, vocês comentaram. Mas se vocês também querem comentar mais, a sua opinião, a sua justificativa, que nem a Camila fez ali no começo, por favor, deixe aí embaixo, porque é muito interessante pra gente. E a gente se vê no próximo Espírita Pop. Tchau, tchau. Tchau, tchau.